Boa noite a todos. Meu nome é Washington, eu falo da bela cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasil. Pois bem, dentro dos objetivos deste canal, que é tratar de literatura, em especial a poesia, bem como tratar de música, em especial a clássica, há poucos dias eu coloquei um vídeo no YouTube tratando dos Lusíadas. Eu declamei o primeiro, o segundo e o terceiro verso do primeiro canto e postei o vídeo. Era só uma declamação. Posteriormente, minha esposa e alguns outros amigos viram e falaram: puxa, Washington, faça uma coisa mais completa. Declame, mas fale o que cada um desses versos quer dizer. Porque muitas vezes, né, para algumas pessoas, não são versos claros. Não é? Teve um que conhece, ele declamou para mim, né, ele falou rapidamente: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mas o que prometia a força humana e gente estranha, gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Ele falou: você acha que todo mundo entende isso? Eu falei: pois é, procede, não é? Então é isso que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou declamar verso a verso, do primeiro ao terceiro. Se houver tempo, eu faço o quarto também, e vou explicar o que cada qual quer dizer, tá bom? Vamos lá. Primeiro verso do primeiro canto dos Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçadas. Mas o que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Tá certo? O que quer dizer isso aqui, então? Vamos atrás dos verbos, que é para acharmos o sujeito. Nós temos que descobrir o sujeito isso aqui. Não é? Nós temos três verbos principais aqui. Temos passaram, temos edificaram e temos sublimaram. E vocês vão ver que são as mesmas pessoas, os mesmos sujeitos que fizeram essas três ações. Tá, vamos perguntar então a passaram. Quem passaram? Em latim seria quem faz, né? Quiseste, né? No caso, mas daqui é quem passaram. Nós vamos ter que encontrar um nominativo, um sujeito, que também seja no plural, porque esses nossos verbos aqui, todos os três estão no pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do plural. Nós vamos ter que achar um sujeito, um nominativo, que também esteja no plural, não é? Então tá, vamos ver, é ocidental praia? Não, não é ocidental praia. São os perigos? Não, não vão ser os perigos. Depois nós vamos ver aqui. E guerras? São guerras forçadas? Não, também não são. Eu acho que está claro o sujeito aqui, né? São as armas e os barões. As armas e os barões passaram, edificaram, sublimaram, não é? O que seriam as armas, então? As armas, no caso, são os materiais militares, né? As coisas das forças armadas. No caso aqui, são as forças navais, né? Tanto a armada quanto as tropas, os fuzileiros navais embarcados. Seria também o material bélico, né? No quartel a gente fala o material bélico. As coisas militares. E os barões. O que seria barões aqui? Seria apenas o título nobiliárquico, barão? Não. E sim. Tá? Também é. Mas ele é mais profundo, ele é mais abrangente. Nós vamos ver o latim, nós temos a palavra vir ou ir, dependendo da pronúncia que você quer usar. Eu prefiro a tradicional, eclesiástica, né? Vir em latim é homem, em contraposição à fêmea, que é a mulher. Então aqui são os homens de armas. Então, que inclui do soldado ao almirante, né, evidentemente. Tá? Bem como os funcionários governamentais que estavam envolvidos nessa empreitada. Não é? Não tem como não ter esse raciocínio.
Tá, aqui da Ocidental Praia Lusitana. É que eles saíram do Ocidente, né, dos portos portugueses. Portugal tem as costas no sul e no Ocidente, no Oeste. Essa armada saiu do Oeste, tá? Passaram por mares nunca de antes navegados. Que eram mares que os portugueses, os europeus em geral, não conheciam, né? Ninguém tinha navegado por lá, mas os portugueses foram lá e fizeram. Em perigos, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana é uma região, né? Mas o que é isso? É um país? É uma ilha? É uma ilha. O que é isso? Taprobana é o Ceilão. Mas eu sei que eu não ajudei falando que é o Ceilão, né? Não, é o Ceilão. Hoje em dia, se você for no mapa, você vai ver que há uma grande ilha, que é um estado soberano, que está ao sul da Índia, que é o Sri Lanka. Então, a Taprobana aqui é o Sri Lanka. E por que está a Taprobana aqui? E passaram ainda além da Taprobana? Porque pensava-se naquela época, é engraçado hoje, né, que o mundo todo é conhecido, naquela época não. Achava-se que quando chegasse na Taprobana, um pouco mais além do Sri Lanka, a embarcação ia cair num vácuo, o mundo acabaria ali. É engraçado hoje, mas naquela época não era não. Tá? Em perigos e guerras forçadas, mais do que prometia a força humana. Ou seja, guerras, né, combates com outros barcos, outros homens, e também os problemas de uma navegação, né, um afundamento, uma tempestade, né, doenças, muitas coisas, né? Tinha tudo para dar errado, mais do que para dar certo, uma empreitada dessa naquela época. E entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Aqui, gente remota é gente estranha, gente que era desconhecida para eles, né? Na primeira vez que eu entrei em contato com os Lusíadas, era uma outra edição, era uma edição que falava em gente estranha, mas o termo correto é gente remota. Eu estou usando uma edição comemorativa da primeira publicação de Lusíadas, uma edição portuguesa, do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. Então é o supra-sumo isso aqui, não é? Novo reino que tanto sublimaram, ou seja, que aumentaram, né? Eles edificaram um reino que eles foram aumentando, foram melhorando, foram expandindo. É isso. Primeira estrofe é isso. Além de Camões aqui indicar o plano da obra, né? Até agora, o plano da obra é falar das grandes navegações, certo? Não é de outra coisa. Mas vamos aqui, ele acrescenta no segundo verso. Vou declamar. Depois explicarei. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Que coisa emocionante. Eu fico emocionado vendo isso aqui. Então, olha, e também, então não é só das navegações. Ele vai falar também da história de Portugal. Ele vai falar da história daqueles reis, as memórias gloriosas daqueles reis, que foram dilatando, ou seja, foram levando a fé católica, igreja católica, o império português, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E na África e na Ásia andaram explorando. Por que ele considera África e Ásia terras viciosas? Porque, como eles não tinham a religião católica como religião, né, deles, eles eram povos pagãos, né? Então, eram povos pagãos, povos viciados, segundo Camões, tá? E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Vai falar dos reis, né? Ele vai falar, e também vai falar dos reis, e vai falar daqueles outros que não são reis, mas são pessoas, toda e qualquer pessoa, da mais humilde até a mais importante, que colaboraram com a história de Portugal. É isso que fala esse texto. Se vão da morte libertando, por quê? Porque eles vão ficar conhecidos, né? O Camões vai escrever sobre eles, né? Daqui a 1000 anos ainda nós teremos esse livro aqui. E o registro dessas pessoas ainda estará lá. Então elas não morrerão, né? Serão conhecidas.
Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar a engenhar. Tá aí as condições dele de escrever, né, de contar isso tudo aqui. Então, o plano da obra, o primeiro e o segundo verso, né? Primeiro verso, as navegações. Segundo verso, a história de Portugal. Aí vamos ao terceiro verso. Vou declamar. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Nova emoção. Fico emocionado. Então, cessem do sábio grego e do troiano. O que seria isso? Quem que é o sábio grego? O sábio grego aqui, no caso, é Ulisses, tá? Ele se refere a duas obras escritas por Homero, né, poeta grego. Ele se refere à Ilíada, que é onde tem aquela história da Guerra de Troia, né? Que o filho do rei Príamo convenceu a Helena de Troia, que era mulher de Menelau, a ir com ele raptou a mulher, daí o Menelau não gostou, né? Ele se juntou com Ulisses, fez uma armada e foi lá para Troia para resgatar a mulher e começou aquela confusão toda, né? E também ele se refere à Odisseia, que é a volta de Ulisses para sua residência em Ítaca, não é? Ele leva 10 anos para voltar. Por quê? Porque os deuses ficam atrapalhando o seu retorno, ele não consegue encontrar o caminho direito, até que ele consegue encontrar o caminho, encontra a sua mulher sendo assediado por outros homens, ele acaba matando todo mundo e fica com a mulher dele. Não sei porque eu ri, não é engraçado não. E do troiano, quem que é o troiano? Do troiano, ele já se refere à Eneida. Eu tenho a edição em latim aqui, de Virgílio, né? Publius Virgilius Maro. Então ele trata aqui na Eneida do ponto, essa guerra de Troia, essas peripécias ocorridas em Troia, do ponto de vista de um romano, né? Percebam que no primeiro verso, o Camões fala as armas e os barões assinalados, né? Tem um verso assemelhado aqui na Eneida. Na verdade, Camões faz uma homenagem a Virgílio, ele põe a mesma ideia, quase copiando, né? Virgílio fala, arma virumque cano. O que ele quer dizer com isso? Arma seria as armas e os homens eu canto. Virumque, aqui a que é a partícula posposta, né? Ela quer dizer et, quer dizer e. Então ele quer dizer que é as armas e os homens eu canto, não é? É isso que quer dizer a frase. Então o Camões ele faz uma homenagem ao poeta Virgílio, uma justa homenagem. Claro até aí? Muito bom. Então, cessem do sábio grego Ulisses e do troiano Enéas, no caso, né? Vai estar na Eneida, as navegações grandes que fizeram, claro, foram grandes navegações, né? Daí vem, cálice de Alexandro e de Trajano, aqui está Alexandro, mas é o Alexandre Magno, né? O rei da Grécia, rei macedônico, né? Rei da Macedônia, que ele domina toda a Grécia, claro, ele é rei da Grécia. Depois ele domina o Egito também, ele domina a Pérsia, ele domina a Babilônia, ele domina partes da Índia também. E morre num retorno para a Grécia, ele morre bem novo, né? Então, para ele, para Camões, essas vitórias não foram tão importantes assim. Que coisa, né? Mas tudo bem. E de Trajano, foi imperador romano, também chamado de o imperador soldado, né? Ele, entre outros feitos, né? Ele conquistou a Armênia, a Dácia, então, grandes vitórias da época. Então ele fala que
É para cessar tudo isso aí, para calar tudo isso, porque ele canta algo maior, não é? Interessante isso. Tá? Que eu canto o peito ilustre lusitano. Então, o peito ilustre lusitano, no caso, os feitos portugueses, são mais importantes que tudo isso que passou, ou seja, a Guerra de Troia, né? A Odisseia, que o Ulisses voltando para casa, né? A ida de Enéas. Enéas fugiu de Troia quando a Troia foi vencida. Ele fugiu de Troia e ele foi aconselhado a ir para a Itália, né, para a região da Itália. Ele chega em Creta, ele monta uma comunidade, mas daí vem uma seca, toda uma desgraça, ele tem que sair de lá. Daí ele vai ao oráculo de novo, perguntar para onde ele deve ir. Daí o oráculo fala para ele ir para onde é a Itália hoje, né? Para formar os romanos, né? Ele acaba formando os romanos, isso é muito interessante também, né? E daí vem a mitologia aqui. A quem Netuno e Marte obedeceram? Netuno é o deus romano das águas, né, do mar, né? Na Grécia seria Poseidon. Marte é o deus da guerra, tá? Deus da guerra romano, lá na Grécia seria o Ares, né? Então, observem que são esses deuses que têm que obedecer a Camões, os Lusíadas, né? São esses deuses que têm que obedecer aos portugueses, e não os portugueses obedecer a esses deuses. Cesse tudo que a musa antiga canta. A musa era a divindade, né? Grega, depois também romanos adotaram essa divindade, que inspirava os homens a fazer seus feitos, né? Seja na arte, seja no trabalho, seja nas artes militares também. Que outro valor mais alto se levanta. Ou seja, tudo isso que foi feito, ele está aquém do que os portugueses fizeram, não é? Interessante. O Camões, ele é um monumento, eu adoro isso. Tá? Esse seria a terceira estrofe do primeiro canto. Observem aqui, também, para não esquecermos, que ele optar por falar que os deuses vão obedecer aos portugueses, isso aí reflete o tempo em que Camões vivia, tá? O Renascimento, né? Uma volta ao classicismo, né? A tentativa de volta ao tempo clássico de Grécia e de Roma, né? Então é o antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Era esse momento que Camões vivia, tá? Então por isso que ele faz os deuses obedecer aos homens, não é o contrário. E por que ele faz a opção por deuses gregos ou greco-romanos e não pelos deuses pelos santos da Igreja Católica, né? Porque justamente ele não queria problema com a Igreja Católica, tá? E ele quis dar mais uma visão humana, né? Se ele fosse tratar de Jesus Cristo, né, o Deus cristão, o Deus Jesus Cristo, os santos tal, ele ia dar uma visão já religiosa europeia, ele teria que seguir algumas regras, né, que a Igreja Católica ia cobrar dele. Mas ele usando a mitologia, ele escapou disso, né? Bem, seria o terceira estrofe do primeiro canto. E eu vou fazer a quarta também, tá? Para finalizar. Vamos lá. E vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto sublimado, um grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tem inveja as de Hipocrene. Tá, o que seria isso? Vamos de cara. Tágides, quem que é Tágides? Tágides é uma criação no caso aqui, uma criação das ninfas, né? Ele fez um equivalente às ninfas, né? As ninfas gregas, as musas, né? Gregas, as divindades lá
das águas, né? eram deuses espíritos das águas, né? Eram as ninfas. Aqui ele faz o mesmo, né? Com as Tágides, seriam as ninfas do Tejo, que vão inspirar a Pena de Camões para escrever os Lusíadas, né? Certo? Então ele fala, ele tem em mim um novo engenho ardente, ou seja, tem um novo trabalho para ser feito, né? Ele fala também, se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente. Então ele falou que até então ele foi humilde, ele escreveu, né, tranquilamente, ele escreveu algo menor. Agora não. Agora ele pede, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco, corrente. Ele quer algo mais, ele quer escrever uma coisa muito importante, muito interessante. É isso. Aí vem mais para cá. Por que de vossas águas Febordene, que não tem invejas hipocrene? Então, inclusive ele fala, né, que Febo, não é? Ele alude isso, Febo tem que ordenar às ninfas gregas, né? Febo é Apolo, tá? É o deus Apolo, que também entre os gregos é Hélios, ou seja, o deus Sol seria a equivalência hoje, né? Então, que Febo ordene às ninfas, né, de Hipocrene, não tem inveja das ninfas do Tejo, que seriam as Tágides. O que é o Hipocrene, né, onde vivem as ninfas? É uma nascente de água, né, do monte Helicon, que foi escavada, foi pisoteada, na verdade, pelas patas do majestoso cavalo Pegasus. Não é? Vamos parar aqui por hoje. Eu acho que foi muito interessante, foi muito bom fazer isso. Não é? É de emocionar, é uma coisa maravilhosa. Cada vez mais eu gosto mais disso. E já comecei, porque eu fiz essa primeira aula, eu comecei a reler os Lusíadas. E estou encontrando coisas ainda hoje, coisas maravilhosas. E eu prometo para vocês que eu vou ler tudo isso aqui. Vou fazer ainda alguns outros vídeos a respeito, mas por enquanto ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Acompanhem o canal. Quem puder, se inscreva. Tá? Toda semana eu vou tentar botar alguma coisa. Tá, tem dias que eu vou fazer todos os dias, tem semanas que eu não vou. Tem dias que eu vou fazer mais de um vídeo, né? Tem dias que eu vou postar, né? Tem dias que eu não vou postar. Mas eu sempre estarei por aqui. Então, acompanhem, leiam os Lusíadas, tá? Evitem aqueles resumos. Eu ouvi alguém falar, eu quero resumo. Não tem resumo de poema. Você não faz resumo de poema. Você tem que ler o poema. Você pode até pegar algum livro paralelo que explique essas questões que eu expliquei, mas você deve ler o poema em si. Essa edição aqui, felizmente, ela tem essa explicação, né? No final é uma edição comemorativa, né? Então ela tem todas essas explicações que eu dei aqui. Não é completa, tem falta alguma coisa tal, mas no geral muito boas. Quem tiver essa edição aqui, você encontra em sebos, né? Quem tiver essa edição vai ter tudo isso no final. Então você lê o verso, não entendeu, vá no final nas notas, vai estar lá a explicação. Tá bom? Como eu disse, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Boa noite.